A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que maravilha! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Luiz Paz, estou muito feliz de poder contar com você aqui. Chegamos agora na penúltima lição da revista Betel Dominical desse trimestre. Olha, nós já estamos na reta final dos nossos estudos sobre o movimento pentecostal. Tema dessa revista aqui, ó, Betel Dominical, e base dos nossos vídeos e do plano de aula, bem como das perguntas do desafio da lição. E o vídeo de hoje, então, é sobre a lição de número 12, que tem por tema o movimento pentecostal e a obra missionária, levando o fogo de Deus às nações. E olha, você que é professor ou superintendente da EBD, já pode baixar o certificado de conclusão do desafio da lição. O link para o download do arquivo em PDF, como sempre fazemos, fica aqui na descrição do vídeo, juntamente com os outros materiais que disponibilizamos gratuitamente toda semana, ok? Antes da gente ir direto para o plano de aula, eu quero fazer um anúncio. Agora, querendo Deus, no dia 22 de março agora, a partir das 13 horas da tarde até as 17, querendo Deus, eu vou estar com os irmãos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Queimados, Rio de Janeiro, para o segundo seminário de capacitação para professores da Escola Bíblica Dominical. Olha, e o tema é um tema fantástico, viu? Olha, eu convido você, se você ainda não fez a inscrição, faça. Se estiver dando uma passada aqui no Rio de Janeiro, estiver próximo, dê um pulinho lá, você vai participar desse momento, esse tempo de qualidade com a gente. O Espírito Santo estará trabalhando em nosso coração. Quero agradecer ao meu irmão, pastor Orivaldo Aparecido Prates, a minha cunhada Eunice Prates, que são os pastores presidentes ali daquele campo, o meu sobrinho Jonatas e toda a diretoria da Escola Bíblica Dominical, que carinhosamente tem me convidado e feito todo o empenho, facilitado tudo para que esse trabalho seja uma bênção. Então, eu conto com você, tá? Te espero lá, sábado agora, dia 22, a partir das 13 horas, ok? Odilon Braga 225, Queimados é o endereço da igreja, tá bom? Deus te abençoe, nos veremos lá. Vamos então agora ao nosso plano de aula. Verdade central da lição. Olha, meus irmãos, para mim, o ponto-chave dessa lição é que o Espírito Santo capacita o cristão a ser testemunha de Jesus Cristo neste mundo e cumprir a ordenança dada por Jesus. Jesus deu a missão e de fazer discípulos, mas também forneceu os meios para a gente cumprir essa missão. Ele voltou para o Pai, mas deixou o Espírito Santo conosco. E é o Espírito Santo que nos habilita a ser testemunha de Jesus Cristo e anunciar a salvação através da obra redentora de Jesus Cristo. Não pregamos o Evangelho para aumentar o número de membros na igreja ou para ganhar fama ou qualquer outra razão humana e mesquinha. A gente prega e anuncia e fala para que as pessoas deste mundo sejam alcançadas pela maravilhosa e multiforme graça de Deus. Jesus não fez tudo o que fez só para salvar meia dúzia de pessoas. Não, 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 não. Ele veio para salvar o pecador. E agora que fomos alcançados pela graça de Deus, nós somos chamados a compartilhar essa graça. E é o Espírito Santo que nos dá tanto a ousadia quanto a sabedoria e o amor necessários para a gente cumprir essa preciosa missão. Principais ensinamentos da lição. Olha, meus irmãos, eu convido vocês a prestar atenção no seguinte ponto. O movimento pentecostal revolucionou a forma como a igreja faz missões, isso é claro.
E é claro também que antes do movimento pentecostal, as denominações cristãs e os demais movimentos de avivamento já faziam missões. Aliás, o trabalho missionário da igreja começou justamente na fundação da igreja, quando os apóstolos e discípulos foram enviados para os quatro cantos do mundo. A lição, no entanto, destaca que a partir do movimento pentecostal, a mensagem do evangelho se alastrou por todo o mundo como fogo, de forma extremamente rápida e poderosa. Revestidos com o poder do Espírito Santo, a partir daquele momento, qualquer cristão era um instrumento plenamente apto nas mãos de Deus. Não era preciso fazer um curso ou montar uma estrutura. Dessa forma, a mensagem alcançou as grandes cidades, mas também os pequenos vilarejos, muitas vezes até então desconhecidos. O que quero que os alunos aprendam? Olha, meus amigos professores, eu acho muito importante destacarmos que a fé cristã não é uma experiência passiva. Ela se manifesta de forma ativa e prática. Ser cristão implica em um chamado à ação. Você concorda? Pois é. Quando falamos em pentecostalismo, isso é ainda mais evidente, porque o Espírito Santo veio justamente para nos capacitar a agir. Se somos cristãos, a gente fala sobre Jesus, reflete os valores do reino através da nossa forma de viver e se envolve como igreja em atividades que promovem o discipulado e a transformação de vidas. Ou seja, a gente dá testemunho verbal, dá testemunho através do caráter e a gente cumpre a grande comissão. A fé não é estática nem isolada. Ela nos impulsiona a impactar o mundo ao nosso redor e o Espírito Santo nos capacita a fazer isso. E outro destaque que eu trago aqui, complementando esse que eu acabei de falar, é que não são as nossas limitações, o nosso passado ou os nossos compromissos que nos impedem de cumprir o ID e ser testemunha de Jesus Cristo, mas a ausência do Espírito Santo em nossas vidas. Se não estamos cumprindo o nosso dever enquanto cristãos, não é porque somos tímidos, ou porque temos alguma limitação ou questão de saúde, ou porque não temos dinheiro para fazer missões, ou porque trabalhamos o dia inteiro e não sobra tempo para mais nada. Mas se não estamos cumprindo, sabe por quê? Porque falta o Espírito Santo nas nossas vidas, isto é fato. Jesus disse que enviaria o Espírito Santo e que ele iria nos capacitar. E o Espírito Santo veio, ou não veio? Mais do que qualquer outro grupo, nós, que somos pentecostais, acreditamos totalmente nisso. E se cremos e temos o Espírito Santo, o que está faltando para testemunharmos? Não falta nada, porque tudo isto que nós já temos já é o necessário. Então, se a gente não está testemunhando, o que será que aconteceu? Pontos para refletir e debater em sala. Amigos professores, eu penso que a classe nesse ponto pode discutir a lição a partir de algumas perguntas. Por exemplo, o revestimento de poder do Espírito Santo é para todos ou para aqueles que trabalham em missões? Outra pergunta, de que forma o Espírito Santo capacita o cristão a cumprir o ID? Aplicações práticas para o aluno.
Professores, as minhas sugestões são as seguintes: ser testemunha ativa de Jesus em todos os contextos, participar e se envolver com o trabalho missionário da igreja e viver em constante dependência do Espírito Santo. Bem, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu aproveito para te lembrar de baixar o PDF dos arquivos, inclusive do certificado de conclusão. Os links, como eu disse no início, estão na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Olha, muito obrigado por ficar comigo até aqui, por assistir esse vídeo até o final, por se inscrever em nosso canal, por divulgar o nosso canal na sua igreja e entre os seus amigos, aqueles que você conhece e sabem que este conteúdo pode ser útil para aquele ou aquela professora. Nos ajude, tá? Muitíssimo obrigado. Olha, Deus te abençoe. Tenha uma boa e excelente aula e até o próximo desafio da lição.